De volta aqui pra gente comentar o que foi que acabou de rolar nessa DR. Gente do céu. O Domini queria bater na Carol, literalmente, tá? Dava pra ver nos olhos dele que ele queria. Ele se levantou ali, ele surtou literalmente e queria bater na Carol. E, gente, não tem outra palavra. Ele queria mesmo partir para agressão para cima da Carol. Ele queria, foi necessário contê-lo. Ele ficou contido ali. Quem segurou ele, segurou assim, botou a mão assim no pescoço dele, foi o Vitor. Depois os seguranças entraram, aí seguraram, tentaram contê-lo e tal. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? O Domini vai ser expulso se ele continuar desse jeito. Se ele não se conter. Agora que ele voltou do atendimento médico, ele apareceu lá chorando, ele começou a dizer que ele não queria ser assim, que ele passou, tal, que ele não queria ter perdido a cabeça. A gente sabe muito bem quem é o Domini, porque a gente já viu ele no BBB 2 vezes, mas a gente já viu que ele é um cara esquentado. A gente já viu ele, por exemplo, em notícias de que ele agrediu algumas pessoas num bar lá em Goiânia. A gente já viu isso várias e várias vezes. A gente já sabe muito bem qual é a atitude do Domini quando ele passa por situações assim. Então, pra mim, gente, não tem outro mistério aí. O cara ia partir pra cima da Carol. Só não foi porque foi contido. Se não tivessem segurando ele, na prática, a Carol teria sido agredida e ele teria sido expulso agora. E eu tô assim, pelo que o andar da carruagem, do que eu tô vendo, Domini vai acabar sendo expulso. E por merecimento, inclusive, tá? Porque você vai para um programa desse, sabendo que você tem esse jeito esquentado, ou você se controla, ou você extravasa isso de alguma forma. Porque se você deixar acumular, como ele mesmo falou, você vai explodir e vai ser pior pra você, porque você tá perdendo pra você mesmo. Você não tá perdendo pro outro, não. Você não tá perdendo pra outra pessoa, você tá perdendo pra você mesmo. Sério, o Domini, hoje, depois da atitude dele que eu vi, eu já acendeu aquela luz. Se tinha uma luz amarela com relação a ele, acendeu a vermelha agora. Eu tô com aquela luz vermelha acesa. Este homem vai acabar sendo expulso do Power Couple pelo jeito dele, tá? Porque a rixa dele com a Carol é por uma situação que já foi resolvida. E, inclusive, uma situação que nem é tão grave assim. Mas ele tá se segurando por uma situação que, sim, foi uma situação, tá? Vamos deixar claro que quem acabou causando uma má interpretação foi ele próprio. Na história lá do cabelo do Neguinho. Eu falei isso na época, inclusive, tá? Nos primeiros dias, quando o Neguinho pintou o cabelo dele e tal, e o Domini foi perguntar se ele fez isso sob pressão, se ele fez isso lá porque as pessoas pressionaram ele e tal. Ele tá desde aquele dia, né? Desde, como ele mesmo falou, são 25 dias, 26 hoje. 26 dias segurando a mesma coisa. Por que ele não foi lá conversar? Por que ele não foi lá esclarecer a situação? Não, ele nunca quis esclarecer. Inclusive, quando a Carol foi conversar com ele próprio se exaltou ali e disse que não queria falar com a Carol. Tanto que a Carol e o Rada estavam ali, aí ela sai de perto. E aí ela fala, deixa ele falar. Se ele tá segurando isso desde lá, gente, por que não falou agora? Por que ficou se segurando desse tanto tempo? Por que não falou lá? Por que resolveu só soltar isso agora? Porque ele porque queria vender uma imagem daquilo diferente do que a gente viu. Tá? Independente de qual seja a intenção dele, se ele gosta, se ele não gosta do Neguinho, isso aqui não interessa. Interessa o que as outras pessoas viram e notaram dessa situação. A forma como o Domini falou ali, sim, a forma como ele falou, gente, desculpa, deu a entender aquilo que a Carol entendeu. Deu a entender que havia tido um problema. Foi por isso que ela tentou esclarecer, porque ela mesma disse que era uma pauta muito, muito importante. E o Domini depois voltou atrás e falou sobre racismo estrutural, essas coisas.
Mas na prática, quem viu aqueles vídeos sabe do que eu tô falando, tá? Quem viu aqueles vídeos, eu vou no próximo vídeo, eu vou tentar, eu vou procurar, porque, gente, é muito vídeo do Power Couple que a gente tem que encontrar ali na biblioteca do R7, que é difícil a gente achar esses trechos específicos, mas eu vou procurar e vou trazer para vocês aqui esse momento, tá? Ou se eu não fizer isso, a própria edição do programa vai fazer. Mas o que disse, né? O que aconteceu naquele momento? Foi o próprio Dominic que deu a entender essa visão. Foi o próprio Dominic que deu a entender isso. Quando ele mesmo fala, foi você pintou o cabelo por quê? Você pintou o cabelo, estão te pressionando para isso e tal. Foi ele quem começou. Então, eu acho que o grande problema dessa história aí é o próprio Domini não aceitar que ele também errou e tá tentando transferir essa culpa para outra pessoa. E aí, como a outra pessoa não aceitou essa culpa, ele surtou. E aí partiu para agressão, literalmente. Só não foi só não chegou nas vias de fato porque foi contido. Se ele não tivesse sido contido, ele teria chegado às vias de fato. E desculpa aí a Record, tá? Eu sei que vocês gostam de causar em reality show. Eu sei muito bem disso, porque eu tô acostumado a cobrir os realities de vocês. Mas olha, eu acho que tem certas coisas que passam do nível, tá? Passou do nível aí, ficou over. O Domini ali queria partir para agredir uma mulher ao vivo, num programa. Ao vivo, gente, desculpa, isso foi ao vivo. E no domingo vai ser mais ao vivo ainda, porque vai ter o quebra-power ali ao vivo. O que eu sugiro, ou vocês controlam esse cara, ou então vocês dão um jeito de tirá-lo do jogo, porque o cara tá ali e ele vai partir para agressão. Porque, de novo, o apontamento no quebra-power vai ser em cima disso. De novo vocês vão ver esse cara surtando, tá? A gente tem que falar isso porque a gente já imagina o que vai acontecer. E aí, obviamente, isso causou uma certa revolta na internet agora, tá? Tá uma certa revolta ali, que muito provavelmente talvez até se reflita nos números de votos, tá? Porque, por enquanto, a gente já imagina que quem vai ser eliminado aí vai ser a Silvia e o André. Muito por causa do André, tá? Eu vou já comentar aí algumas coisas sobre o André. Mas, depois de hoje, quem é que tava lá consolando o Domini? Quem é que tava lá dando apoio total pro Domini e pra Adriana? A Francine e o Júnior. Então pode ser que muita gente que ficou revoltada com o que o Domini fez hoje, opte por tentar salvar André e Silvia e ele tentar eliminar justamente a Francine e o Júnior para mandar esse recado lá para dentro. Eu não duvido que isso possa acontecer, tá? Embora os números até aqui digam que é Silvia e André que vão ser eliminados amanhã, mas a gente ainda não sabe como é que o público tá reagindo a essa história toda, né? Mas do que eu vi, tem muita gente que ficou revoltada, tá? Muita gente. Mas vamos lá comentar aqui alguns detalhes, né? Começando aí com a prova dos casais, tá? A prova dos casais era simples, era uma boneca grande, onde uma pessoa ficava manipulando ali, andando, levando a boneca pelo cenário e ficava manipulando a vassoura, ficava com o negócio aqui, ficava derrubando o negócio lá da vassoura no chão. E a outra pessoa servia de guia, tá? Era só isso aí a prova. O objetivo era derrubar 4 baratas no chão. Derrubou as 4, a pessoa que estava guiando apertava o botão para encerrar a prova. Mas, um detalhe, se derrubasse outras coisas que não as baratas, aumentaria 10 segundos a cada derrubada de coisas ali, tá? O primeiro casal que disputou foi Francine e Júnior. Eles demoraram a se entender ali. E assim, logo de cara eu acho que já dava para perceber que eles perderiam essa prova, tá? Porque eles estavam muito ruim. Ela não sabia orientar ele tampouco conseguia se deixar ser orientado por ela. Aí derrubou um monte de coisa ali no chão. Não conseguiu ali completar num tempo hábil, tá? E ela não sabia o que era direito, o que era esquerda, confundia a direita e confundia a esquerda. Ok, não tiro culpa dela, porque eu também, se eu tivesse nessa posição, eu também ia me confundir totalmente o que é direito, o que é esquerda, o que é direito, o que é esquerda e tal, eu ia me confundir completamente, né? Às vezes, no coisa, até hoje eu me confundo com isso. Então ela confundiu ele todo, ele ficou completamente confuso e
tal. Eles fizeram assim no pior tempo possível, tá? Eles fizeram em 8 minutos essa prova. Tudo porque ela realmente não soube orientar ele direito. Silvia e André, que todo mundo apostava que ia ser o pior casal, nem foi. O tempo deles foi até bem ok, tá? Eles fizeram mais ou menos em 4 minutos, né? Ou mais ou menos o tempo que eu contei ali do VT. Foi mais ou menos aí uns 4 minutos, tá? A prova deles não foi tão ruim assim, tá? A prova deles foi até bem dentro do normal. Só que a Silvia, do mesmo jeito que a Fran, tem problema em identificar a direita e esquerda. E o André, ele às vezes gritava muito com ela com relação a isso e tal. Mas eles foram até num tempo bem hábil, tá? Eles não foram tão mal assim nessa prova não, tá? Eles realmente não foram. Aí outros casais, né, que tiveram destaque. Ana Paula e Anthony, realmente os dois não sabem nada, absolutamente nada, de guiar um ao outro, né? Especialmente a Ana Paula. Ela ficou gritando ali, ela gritava, chamava o marido de idiota, fazia um monte de coisa ali pro marido, derrubou ali um monte de coisa no chão. Gente, eles foram péssimos, tá? Ela foi uma péssima guia. E aí ela gritava, dizia assim: você tem que me ouvir, caralho! Ouve só a minha voz, sei lá o quê, do mesmo jeito que ela fez naquela primeira prova dos casais, tá? Ela foi, assim, péssima pra guiar, ela é péssima pra guiar ali. E aí o casal que ganhou de fato o jogo, tá? Thalira e Pessina. Thalira orientou ele direitinho, com todo cuidado, para ele não derrubar as coisas. Ela orientou ele direito ali e ele fez ali a prova e concluiu direitinho no menor tempo hábil, tá? E aí a Rafa entrou junto com o Rafa ali para dar o resultado da prova. Mas obviamente antes eles falaram ali, né, da Ana Paula e do Anthony, da gritaria que foi a prova deles, que foi engraçado, vamos dizer que não foi, mas foi uma gritaria total ali. E aí ele falou que essa prova era muito importante para Silvia e André, porque se eles ganhassem essa prova, eles estariam fora da DR. Afinal, eles tinham menor saldo. E aí depois, o Andreoli até perguntou, né, pra ela, se ela tinha feito ali, né, se eles tinham feito ali de propósito e tal, se eles realmente apostaram alto de propósito pra cair na DR e tal, né. Lembra que a Carol tinha aquele plano de que os dois caíssem lá pra justamente botar o Domini também, pelo pior saldo? E aí, ela fala ali, né, que o que acabou causando foi o jeito do André de guiar. E aí o Felipe Andreoli falou que o vencedor da prova dos casais estava entre a Thalira e o Pessina, Bia e Gui, tá? E aí ele revelou o resultado. Thalira e Pessina venceram a prova dos casais. No menor tempo, ganharam imunidade e estão livres da DR. Olha a Gretchen. A cara da Gretchen quando eles ganharam. A Gretchen ficou muito pé da vida com isso, né? Inclusive ali, ela e o bebê reborn dela ali estavam tentando mudar a estratégia do jogo. E realmente, quase eles mudaram essa estratégia do jogo, né? Realmente, quase eles mudariam essa estratégia aí do jogo. Aí depois revelaram os números, tá? Thalira e Pessina fizeram em 2 minutos e 27 segundos. Bi e Guia fizeram 1 minuto depois, tá? 3 minutos e 34 segundos a prova. Deu quase, né? Mas deu ruim, né? Porque falta vocês aprenderem a entender, a fazer esse guia, direita, esquerda, pra frente, pra trás. Foi a maior confusão essa prova. Mas eu achei engraçado, admito, eu morri de rir com essa prova, especialmente daquela boneca, né? Aquele bonecão enorme. Com isso, Thalira e Pessina já estavam livres da DR. E aí eles definiram quem ia primeiro ali ocupar o banquinho, o primeiro banquinho da DR. Para quem iria este primeiro banquinho da DR, tá? Aí eles revelaram o resultado.
todo mundo pensou que esse primeiro banquinho fosse ser ocupado por Silvia e André, né? Porque normalmente eles são ruins de prova. Mas no final das contas, quem acabou ocupando esse primeiro banquinho foi justamente Fran e Júnior, com o pior tempo, 8 minutos e 46 segundos, tá? Eles são péssimos em guiar um ao outro, são péssimos em guiar ali, foram péssimos nessa prova, tá? 8 minutos e 46 segundos, tá? E aí eles caíram na DR pelo pior desempenho na prova dos casais. E aí revelaram que Silvia e André também já estavam na DR pelo pior saldo, tá? E aí teve um momento ali que o Andreoli perguntou, né, porque como é que se tinha realmente sido de propósito, se eles tinham feito de propósito, aquela aposta alta de quase um all-in. E aí a Silvia disse que foi o jeito do André de guiar, que ela acabou se confundindo, e aí que ela acabou pegando uma chave de fenda que não era para pegar. E aí ela disse ali, né, acho que foi a Rafa Brits que falou ali, que ela acabou confundindo um cone com um triângulo. E aí ele quis saber se isso foi proposital, tá? Eles negaram que tivesse sido proposital. Mas a gente sabe que foi. A gente sabe que o André realmente queria ir para DR. Ele queria ir porque ele tá de saco cheio do programa. Imagina agora se ele, de saco cheio do programa, acaba ficando por causa dessa situação aí com o Domini, né? Imagina se fosse por causa disso. E aí depois, né, falaram ali pra Fran e com o Júnior, eles justificaram ali justamente a falta de comunicação, entendimento que eles tiveram ali e tal, entre os dois, que realmente não foi uma comunicação que eles tiveram que a gente possa dizer que foi fluida, né? A comunicação deles foi péssima e que por isso eles acabaram se dando mal na prova. E aí lá nas esferas do poder, tá? Cadu e Cris, eles tinham ali dois poderes. O poder que eles não escolhessem poderia voltar pro jogo, tá? E aí, os poderes eram escolher um casal para apostar na eliminação. Caso o casal seja eliminado, eles ganhariam 5.000 reais de bônus na aposta da semana, tá? Ou escolher um casal para votar mais uma vez. Aí eles ficaram na dúvida com relação a isso, tá? E aí o Cadu fez uma pressão justamente para escolher o primeiro. Por que ele fez essa pressão? E dava pra gente ver isso, tá? Tanto que ele até perguntou ali pro Andreoli se o fato deles apostarem, por exemplo, que um casal ia ser eliminado, se esse casal fosse ser eliminado, eles iam perder dinheiro deles e tal. E aí o Andreoli disse que não ia perder, que não ia sofrer consequência nenhuma para eles e tal, porque isso era só um poder que estava sendo colocado ali no jogo. E aí o próprio Cadu fez pressão para que eles pegassem o poder 1. O poder da esfera rosa. Escolham um casal que vocês acham que vai ser eliminado. E se eles forem eliminados, vocês ganham 5.000 reais de bônus. No final das contas, tá? Foi isso que aconteceu. Eles escolheram este poder. E aí, né, na volta, aconteceu ali um resumo do que estava acontecendo, tá? Primeiro ali, eu já comentei isso com vocês ontem, né? Justamente a Ana Paula e o Anthony comentando ali sobre a configuração ali da DR, os problemas com a Carol e com o Rada, porque eles já estão começando a ver Carol e Rada com problema, mas o que realmente chamou mais atenção foi justamente o Everton dizendo que o papel de vilão está bastante disputado. E aí, quem é que tava ouvindo ele falando isso, tá? Era o Vitor. O Vitor ouviu ele falando isso, tá? Ele tava do outro lado ali, vocês conseguem ver. E aí ele sai disso e leva lá pra fora. Ele começa a dizer ali que o Everton tá desesperado, que o Everton é um desesperado e incoerente, que o Everton tá ali querendo chamar a atenção. Aí ele falou que ele ignorou as provocações do Everton, mas que o sangue subiu-se na cabeça, que ele ficou bem pé da vida com o que ele ouviu e tal. E no final das contas, foi isso que aconteceu. E ali, em outro momento,
Por causa das esferas do poder, Cris e Cadu já perceberam que tem um monte de gente ali atrás deles, né? Então eles ficaram ali tentando decidir em quem eles iam votar. No final das contas, eles já tinham definido nesse momento aí que eles votariam em Everton, tá? Em Everton e Emily. Só que eles achavam que a Gretchen fosse fazer isso, tá? Porque a Gretchen tinha dado ali o motivo de votar pela atitude que eles tiveram lá no domingo na briga entre Rayane e Vitor e os dois. Então eles já tinham decidido que votariam de acordo com o que a Gretchen tinha falado para eles no domingo. Porque foi a Gretchen que falou, tá? Aí teve um outro momento ali que a Carol disse que ela não ia deixar o Neguinho fazer VT em cima dela. Que ela não ia deixar, não é só o Neguinho, mas outras pessoas fazerem VT em cima dela. Aí o André também fala que o Neguinho ali é uma pessoa que não tem personalidade, que ele fica seguindo o fluxo, que ele vai seguindo o fluxo dos outros e tal. Que não é um cara ali que tem bastante personalidade. Aí a Silvia ali no canto fala que ela não ia permitir algo assim também, que ela não ia permitir das pessoas ali passarem por cima dela e tal, que ela não ia querer isso. Aí Silvia e Carol acabaram falando ali sobre a limpeza, tá? Isso já foi hoje de manhã. Silvia e Carol estavam comentando ali, né? Quem é que ia fazer a limpeza? Aí a Silvia disse que ela não ia fazer a limpeza porque afinal ela já estava na DR. Aí quem foi fazer a limpeza ali foi justamente a Rayane. A Rayane foi fazer a limpeza do banheiro, pegou ali, fez toda uma limpeza. E aí a Carol foi fazer uma brincadeira que a Miss estava agora limpando o banheiro, que ela estava lavando o banheiro justamente para provocar o Neguinho, tá? E basicamente foi isso mesmo, tá? Uma provocação. Não adianta ele dizer que ele achou engraçado, porque depois ele falou isso, porque a cara dele aí deixa bastante claro que ele não achou engraçado. Ele não gostou da provocação. Ainda agora ele estava lá no quarto com o Domini e ele confessou que ele não gostou mesmo dessa atitude, tá? Ele não gostou. Ele achou que isso foi um deboche, uma provocação. E foi. Do mesmo jeito que ele faz deboche com os outros e provoca os outros também vão fazer a mesma coisa com ele. Mas ele acha que só ele pode fazer isso. Então já tem um certo ranço desse cara, justamente porque ele acha que ele tem um ego tão inflado, justamente aí ele acha que por causa disso ele vai estar arrasando aqui fora e tal. Ele não está. O que a gente vê aqui fora é justamente o público com ranço dele, justamente pelas atitudes dele. E ele não entender os conselhos que estão dando para ele lá dentro. Uma das coisas, por exemplo, que ele falou é que ele não ia deixar de falar da profissão dos outros. Mas e se os outros falarem da profissão dele, eu tenho certeza que ele não vai gostar. Mas eles estão falando ali, né? Ele quis falar e quis colocar a situação de outra forma, tentando ali mudar o sentido do que ele quis dizer, mas a gente sabe o que ele realmente apontou. Ele não gostou nem um pouco, tá? Da atitude ali da Carol. Pela cara vocês percebem, tá? Pela cara dele vocês percebem. E aí a Thalira e a Carol fizeram uma brincadeira da Rayane sendo coroada a Missy ali. E aí ele continuou ali na provocação. Daí ele começou a rir, mas você percebe a Emily que ela também não gostou dessa provocação, tá? E aí, a Ana Paula, eu achei que a Ana Paula fosse ser muito mais personalidade. Esta mulher não tem personalidade nenhuma. Esta mulher só segue o fluxo, esta mulher só faz aquilo que os outros estão fazendo, ela não tem uma história dela, uma narrativa dela. É muito fácil ali gritar e fazer, levantar a voz e achar que isso é personalidade ou autenticidade. Não. Personalidade e autenticidade não é você levantar a voz, tá? Personalidade e autenticidade é você bater no peito. Eu faço isso, eu falo desse jeito, eu sustento as minhas ideias, eu sustento quem eu sou. Isso aí você não vê na Carol. Você não vê na Carol já, você não vê na Ana Paula. Você vê isso na Carol, mas você não vê na Ana Paula. Ana Paula, ela segue o fluxo, como aconteceu ali, tá? Eu fiquei decepcionado com ela, porque eu botei muita fé nela. Ela lembra muito a Carly Fonseca na Fazenda 15. E eu já tinha, assim, quase certeza que essa moça tinha uma vaga na Fazenda garantida pelo jeito dela. Mas hoje, dado o que a gente tá vendo aí, quem merece essa vaga é a Carol.
É a Carol quem merece essa vaga. A Carol merece estar na Fazenda. Por tudo ali, ela se mostrando firme, ela vai pra cima, ela treta, e ela é firme nos posicionamentos dela, diferente dessa moça. Essa moça aí só tá ali fazendo o que ela faz porque ela se sente protegida. E aí, depois, tem uma coisa que ela falou que a Carol só quer provocar. Mas e ela, quando responde, ela também não tá ali debochando? Ela também não tá provocando? É muito fácil você olhar só pro outro, né? Aí o Neguinho disse ali, né? A Emily comentou que as meninas fizeram essa brincadeira só pra provocar ele. Aí ele disse que não se sentiu provocado. E na verdade ele tava rindo porque a Miss estava lavando o banheiro. Ele se sentiu provocado sim, tá? Por mais que ele minta, ele se sentiu provocado sim. E aí a gente teve a votação, tá? Lembraram ali que Thalita e Pessina estavam imunes porque ganharam a prova dos casais e inclusive ganharam um bônus de 20 mil reais, ou seja, eles são o casal power da semana, eles têm 120 mil reais de saldo na conta final deles, ou seja, não tem pra ninguém, eles têm mais, eles têm o dobro do segundo lugar. Então, eles já são o casal power, tá? Não tem mais o que discutir com relação a isso. E aí o primeiro a votar foi justamente Bia e Gui. Aí eles disseram que as opções dele estavam impossibilitadas, ou porque estava imune, ou porque já estava na DR, então ele votaria no casal com que eles menos tiveram afinidade, que foi justamente Carol e Rada. Aí o Rada respondeu, disse pra ele que ele tava esperando mesmo por tudo isso, ele já tava esperando e tal, porque já a partir do momento que a Silvia e o André estavam ali na DR, Thalita e Pessina estavam imunes, ele sabia que o movimento do grupão ia pra cima dele, então ele já esperava que fosse levar esse voto. E esperava mesmo, tá? Tava aí na cara. A seguir foi Emily e Everton. Eles votaram em Vitor e Rayane. Aí ele comparou o Vitor a uma vizinha que fica com a Bíblia debaixo do braço ou na mão e que fica ali olhando a vizinhança fazendo fofoca. Aí chamou ele de chato, chamou ele de incoerente, chamou ele de um monte de coisas ali e aí disse que o Vitor estava se achando demais, só que aí o Vitor achou uma planta no meio do caminho que fez ele tropeçar. E aí a Emily disse que a Miss caiu no conceito dela, que ela realmente não gostava mesmo da Rayane. Aí ela disse ali que a única coisa boa de toda essa confusão foi que a Rayane foi lavar um banheiro. Aí o Vitor respondeu, obviamente, tá? Aí o Vitor disse que o Everton fala merda, fala tanta merda que ele tá no modo avião e no modo avião ele ficaria, tá? Aí teve outro momento que quando ele falou ali da Rayane, aí a Rayane também disse que estava no modo avião e que não ia responder. A seguir, Silvia e André. Aí eles votaram no casal que eles disseram que não fazem nem questão de falar e ter convivência. Ana Paula e Anthony. E aí os dois também responderam, disseram que a recíproca era verdadeira. Aí os dois casais começaram a trocar ofensas ali e tal. Que eu juro pra vocês que eu nem entendi pra onde a coisa tava indo. Mas aqui não interessa, tá? Aí, a seguir veio Fran e Júnior. Votaram em Carol e Rada. Aí citaram que o Neguinho, que eles, pra vocês verem que eles entenderam tudo errado, eles disseram que a Carol tinha chamado o Neguinho pra porrada. Eles entenderam tudo errado, mas não tinha sido. A Carol não tinha falado com o Neguinho. Ela não estava falando do Everton, ela estava falando do Wake. E aí ela falou ali que não gostou da atitude da Carol com relação ao Neguinho, que a Carol ali tá querendo partir pra porrada e que eles ficam provocando. Aí a Fran disse que se posicionou do mesmo lado do Domini, sim, que pra ela tá tudo bem, né? Daí que eu tô falando. Olha, se o público ficou puto da vida com o que o Domini fez, depois dela própria dizer que ela se posicionou ao lado do Domini e que pra ela tá tudo bem, muita gente pode justamente querer salvar Silvia e André para fazer com que Fran e Júnior sejam eliminados justamente por estarem do lado do Domini. Mas ela admitiu, ela falou isso, tá? E que tava tudo bem, tá? Que tava tudo bem. Ela falou um monte de outras coisas ali, mas o resumo é que a Carol chamou pra briga.
E aí o Hada responde assim pra eles, diz que esse casal quer ser o dono da verdade, tá? Quer se achar que eles são os únicos certos da história. E ele fala que essa situação da porrada, né, que eles insinuaram que a Carol tava querendo dar porrada, não era do jeito que eles falaram. E aí começou toda uma discussão. Olha a cara do Domini nesse momento, né? Não era nem com ele, não tinha nada a ver com ele nesse momento, tá? Não tinha, essa confusão toda ali era justamente com Francine Júnior, Carol e Hada. Não tinha nada a ver com eles. Mas, como meteram o Neguinho no meio, e aí foram buscar de novo a história lá do começo, daquele primeiro momento do programa, aí o negócio começou a pipocar e a explorar e a explodir mesmo, tá? Aí o Hada disse que toda vez que eles falam, eles são interrompidos, que eles não podem falar. Aí a Carol começou a dizer que a Ana era desonesta, porque foi uma das coisas que a Fran apontou, né? Aí ela disse que a Ana Paula era desonesta mesmo, porque ela, na hora lá de fazer as apostas, quando ela reserva o número, ela impede outro casal de outra pessoa de fazer a aposta no número que tava querendo fazer, que isso não era honesto. Ela falou um monte de coisas ali, tá? Aí a Carol também negou que ela tenha chamado o Everton pra briga. Na verdade, ela nem falou no Everton. Ela disse que o negócio ali dela era com o Wake. E que ela não chamou o Wake pra briga. Ao contrário, ela disse ali o seguinte: eu estava me posicionando. Aí teve um momento ali que a Ana Paula ficou puta da vida porque a Carol tava falando dela ser desonesta, e aí ela começou a gritar, aí chamou a outra de mentirosa, que não tinha acontecido desse jeito, que ela não era desonesta, aí começou todo um barraco ali, começou o negócio do barraco, aí a Ana Paula apareceu ali e tal pra defender o Domini, porque a Carol tava levantando pauta, porque isso, porque aquilo, aí foi toda uma briga ali. Aí quando a Carol realmente se posicionou, aí a Ana Paula virou a cara, começou a fazer toda uma encenação ali. Aí o Felipe Andreoli pediu, né, pra baixar um pouquinho os ânimos ali, pediu para Carol explicar a situação. Ela explicou a situação envolvendo essa história lá do Neguinho, e aí a gente vai ter que voltar nos primeiros dias, que ela falou com relação à pauta, que ela disse que ela queria entender o que tinha acontecido naquela situação que envolveu o Domini e tal. E aí a Ana Paula ali começou a fazer toda uma encenação, aí o cara segura assim na mão dela, na testa dela, aí fica segurando ela, porque ela queria tretar. Então você percebe que essa menina é uma farsa. Essa menina aí, eu acho, desculpa, essa aí não merece vaga na Fazenda não, tá? Ô mulher fraca, não sustenta nem o que fala. Já a Carol sustentou, falou aí de toda a situação que estava acontecendo ali e tal, e no fim parou esse voto, tá? Pelo menos parou por aqui. Aí no meio, né, começou ali, né, aí também entrou no meio dessa discussão, a Nath e o Wake, e aí eles começaram a falar que a Carol tinha chamado sim pra porrada, que tinha chamado pra briga. Enquanto isso, o Anthony estava acalmando a Ana Paula, beijando ela. Pra vocês verem, tá? É o que eu estou falando pra vocês. Desculpa. Isso aí pra mim, isso é pura farsa. Isso aí não é Ana Paula de verdade. Isso aí é uma farsa. Isso aí é um personagem que ela tá botando aí na televisão pra dizer que essa exaltação toda aí é autenticidade. Exaltação não é, tá? Não é autenticidade, não é personalidade. Exaltação só significa que você é exaltado. É só isso, né? Você se exalta muito fácil no meio de uma confusão. Mas autenticidade é você bater no peito, sustentar suas ideias, sustentar e lutar por elas. Isso aí você percebe que esta mulher não tem, tá? Isso aí você percebe. Aí Nath e Eike começaram a discutir com a Carol, disseram que a Carol chamou ali pra porrada. Aí a Carol fala ali que ela não chamou ninguém pra porrada, mas que ela se posicionou. Aí ela falou que o Eike que começou lá a provocar, fazendo assim com a mãozinha. Aí ela disse que ela fez isso ali porque ele fica com o olhar debochado pra cima dela, e ela não gosta desse tipo de atitude. E aí começou toda uma discussão ali, tá? Que no final das contas não deu pra entender muito bem pra onde tava indo. Aí teve um momento, tá? Que o menino ali falou, tá? O Eike falou ali
que ele só conversa com o homem da relação, que ele não conversa com a Carol, e que se fosse pra chamar pra porrada, ele ia chamar o Rada, não ia chamar a Carol. Gente, foi uma maior confusão lá, e o clima tava esquentando ali, tá? O clima começou a esquentar. Aí, a seguir, foi Cris e Cadu. Cris e Cadu votaram em Everton e Emily. E aí ela disse que ela não tinha gostado da briga, que ela não gosta dos deboches dele, que ela não gosta de usar a profissão das pessoas, que ela não gosta da Emily lá ter toda hora que segurar o namorado dela, e que isso aí não é o papel de uma mulher, que ele tem que se controlar ele mesmo e tal. E aí o Cadu disse que o que incomodava ele era o jeito e o tom agressivo que o Everton tem, que o Everton foi over naquela situação lá do quebra-pau. E aí a Emily respondeu ali que ela disse que era de se esperar, mas que ela que afinal ele tinha sido ali ofendido, que ele não devia ficar calado. Aí o Everton se meteu no meio pela cara, né? Você percebe que esse menino não gosta de ser votado. Tá lá pra votar e ser votado, mas não gosta de votar e ser votado, né? Especialmente a parte de ser votado. Então, você não tem que ficar com raiva porque você vai ser votado. Você vai ser votado. Enfim, gente, é uma coisa desse, sabe, pra mim algumas brigas no Power Couple não fazem o menor sentido. Se eles ainda estivessem disputando um prêmio assim, 2, 3 milhões de reais, eu concordaria. Mas eles nem isso estão disputando, tá? Eles vão ganhar aquilo que eles acumularem ao longo da temporada. Ou seja, se a pessoa acumular R$1 milhão, vai ganhar 1 milhão. Né? Se o casal acumular 1 milhão, ganha 1 milhão. Agora, se o casal acumular aí 200, 300 mil reais, é o que vai levar no final. Então é um desgaste por pouca coisa, tá? Então ele fica ali com raiva por causa disso, tá? E eu não duvido do Carelli colocar esse rapaz na Fazenda, tá? Exatamente porque ele vive falando da Fazenda toda hora. Vive ali comentando que o Vitor não era o Vitor da Fazenda, porque o Vitor da Fazenda era uma coisa, que o Rada não é o Rada da Fazenda, porque o Rada da Fazenda é outra coisa e tal. E isso, inclusive, a Carol jogou na cara dele. Eu não duvido, tá? Que eles entrem lá, pelo menos ele entre na Fazenda, justamente por esse jeito esquentado dele. Mas, admito, já tenho ranço desde agora, tá? Não gosto dele, não. Aí ele disse que ele não ia ficar calado, que ele não ia abaixar a cabeça. Ele sempre responde o mesmo discurso, tá? É sempre o mesmo discurso. Que ele não ia abaixar a cabeça, que ele não ia ser desrespeitado e tal. E aí a Emily fala que a Rayane tinha faltado com respeito, mas que estava tudo certo, que ele estava certo em responder. Aí de novo eles começam a falar todo o mesmo discurso de sempre ali. Aí ele disse que é engraçado que ninguém enxerga o que o Vitor fez, que o Vitor tinha jogado água nele. Aí a Cris lá, ela disse que ela não viu o momento da confusão, que ela viu apenas ali o que tinha acontecido, que se ela tivesse visto o do Vitor, ela também ia reclamar. Aí o Everton diz que as pessoas estão querendo colocar ele sempre como errado, e não é assim que aconteceu, tá? Não é desse jeito. Aí aqui começou o negócio, tá? Nath e Eike foram votar na Carol e no Rada. E aí, o negócio já tava quente, né? Eles meteram de novo a história lá do negócio do racismo lá, que a Carol tava falando da pauta. A gente já vai chegar nesse ponto. E aí eles votaram na Carol e no Rada. Aí ele disse que ele nunca olhou pra Carol, que ele sempre olha pro homem da relação, que ele nunca vai atrás de causar confusão com ninguém. Aí a Nath disse que não gosta da forma como a Carol age, porque a Carol é professora de crianças, porque isso aí poderia pegar mal, porque ela é uma professora e tal, e que ela agiu pra intimidar as pessoas. Aí a Carol não gostou nem um pouco da Nath ter usado a profissão dela, respondeu dizendo que ela ensina as mulheres a se defenderem também, que ela ensina ali as pessoas no geral a se defenderem, para terem ali a autodefesa. Disse ali que ela nunca chamou o Eike pra briga, e que ela falou o que ela falou para se impor, e que ela não chamou ele para brigar. Chamou sim, tá, gente? Ela chamou ele pra brigar sim. Obviamente que ela nunca vai admitir, mas ela chamou ele pra brigar sim. Ela chamou, vem pro peito, bora, tu não aguenta 5 minutos comigo. Tudo bem, isso tem uma série, uma gama de interpretações, tá? Mas, né, a maior interpretação é exatamente a que o Eike tem. Você me chamou pra briga. Ok, tá? Ela nunca vai admitir isso. Mas, enfim,
Há uma série de interpretações aí, como eu falei. E aí ela disse assim, eu falei que você não aguenta nem 5 minutos comigo, eu falei pra você ali um monte de outras coisas e tal. Ela falou que realmente ela não quis chamar ele pra briga. Aí ela disse que tá havendo uma inversão das coisas, que a Nath e o Eike estão tentando distorcer as coisas. Aí o Rada chamou os dois de manipuladores, e aí disse que eles estão ali fazendo. Aí o Eike já tava, né, o negócio ali pra explodir. A bomba ali no Domini já tava pra explodir. Aí o Eike foi lá e deu a ignição. Ele disse que o Rada puxava pautas sérias. E aí a Adriana se meteu, né? Porque no final das contas o nome dela tinha sido citado. E aí a Adriana comentou o que aconteceu ali na visão dela. Aí ela disse que foi ela quem descoloriu o cabelo do Everton, porque foi ele quem pediu. E ele raspou o cabelo, tá? Raspou lá, pediu para as pessoas rasparem o cabelo dele, porque ele havia pedido por isso. Aí a Adriana disse que o Domini sempre teve carinho pelo Everton, que sempre gostou do Everton e tal. Aí a Adriana disse que o Everton não fez nada do que ele fez ali por pressão. E aí foi a vez que a Carol começou a falar. Foi a vez que a Carol começou a dizer sobre essa história aí da pauta. A Carol interrompeu a Adriana e aí o negócio começou a pegar fogo. Domini ali chama ela de vagabunda, filha da puta. E aí, olha aí. Olha como vocês estão vendo aí, eu vou mostrar o vídeo. Olha como é que ele tava. Você vê a fúria na cara dele. Você vê a fúria na cara dele. E aí a Carol ficou assim, gente, como assim? E aí ele começou a gritar, vagabunda, filha da puta, mentirosa, sei lá o quê. E aí eles foram contidos lá, a Adriana segurou ele, o menino lá, o Vitor, que tava lá atrás, segurou ele, a Fran segurou ele. Aí ele começou a gritar, vagabunda, filha da puta, sei lá o quê. Aí começaram a gritar. Ele tava surtadíssimo, tá? Aí ele quis realmente bater na Carol. E aí foi uma gritaria tão grande que ninguém lá quis respeitar o apresentador não, tá? O Felipe Andreoli ficou gritando ali pra eles pararem, pra eles ouvirem, né? Pra respeitarem ali o apresentador, mas foi uma gritaria tão grande. Aí a Carol e o Eike foram conversar, a Carol disse que não chamou ele pra briga, ele disse que chamou ela pra briga, aí foi o maior... Gente, foi uma zona ali que não dá pra entender. Aí o Domini continuava gritando, filha da puta! E que ele tava realmente incontrolável, tá? Dá pra ver isso nele. Eu vou mostrar o vídeo aí, tá? Gente, foi incontrolável o que este homem fez hoje, tá? E aí todo mundo ali tentando controlar. Aí você percebe ali a Ana Paula no fluxo ali. Aí percebe ali todo mundo tentando segurar. Era o Vitor, que tá aqui, esse aqui no canto, perto da câmera. O Domini é o que tá o cabelo ali. O Vitor é o que tá com o cabelo... Eu gostaria de ter o mouse pra apontar aí, né? Mas o Vitor é esse que tá com o cabelo castanho aqui atrás. E o Domini é o que tá com o cabelo preto na frente dele, tá? Essa é a diferença. E aí... O Vitor é quem tava segurando ele assim, contendo ele assim. E aí o Júnior segurava os braços dele, enquanto o menino lá, o Anthony, segurava ele aqui no ombro, tá? E aí a Adriana segurava ele de todas as formas ali, mas tava difícil conter o cara. Tava difícil. E aí o Anthony se meteu no meio da confusão. Gente, eu juro que eu não entendi nada, tá? A partir desse momento eu não entendi absolutamente nada da confusão, foi tanta gritaria que eu também não entendi nada. A Ana Paula disse que não era para ele ficar debatendo com a Carol, e aí foi uma maior confusão aí. Precisaram ali chamar um intervalo comercial para tentar segurar. Olha aí o Vitor segurando o Domini, tá? É o Vitor, agora vocês estão vendo aí, né? O braço do Vitor fez assim, né? Para segurar e conter ele ali, para ele não fazer nenhuma besteira. Gente, foi um clima quente, pesado. Aí a Adriana disse para ele parar, a Adriana disse para ele coisar, para ele respirar e tal. Ele precisou ser contido, tá? O que foi que aconteceu aí? Já volto aí. O que foi que aconteceu?
Nesse momento que ele precisou ser contido, os seguranças entraram no programa, tá? Foi difícil controlar ele, tá? Foi muito difícil, eu vou mostrar o vídeo. Foi muito difícil controlar o Domini ali dentro, tá? Foi extremamente difícil controlar esse cara. Olha aqui um começo desse vídeo. Fizeram um desenho foi porque ele pediu. Até aí tá tudo certo. O meu marido tem carinho com o Everton desde o momento que nós chegamos. Gente, desculpa, tava sem microfone, tá? Eu avancei o vídeo pra vocês verem o trecho específico aqui, olha só. Cala a boca, eu tô falando. Não, cala a boca não. Vai deixar falar ou não? Vai fazer igual vocês comigo aquele dia? É assim que você faz? É assim que você faz? Calma, Domi. Calma. Você Domini, calma, Domini. Vocês viram, né? Foi a maior gritaria ali. Gente, eu juro pra vocês, eu imaginei que esse menino fosse ser expulso hoje, tá? Eu imaginei, e ele merecia ser expulso, tá? Porque ele realmente ia bater na Carol. Vocês percebem aí que ele ia bater na Carol mesmo, tá? E olha um outro trecho aqui, olha um outro momento aqui. Vamos desgraçado, deixa ele falar! Filha da puta! Vagabunda! Deixa ele vir, solta ele, ó. Solta ele o quê, rapaz? Quer o quê? Quer Solta ele! Gente, vocês viram aí, né? Aí o Anthony já tava partindo pra briga também. O cara nem tava envolvido diretamente, mas já ficou lá do lado do Domini, né? Pra vocês, gente, sério mesmo, quem ficar posicionado ali do lado do Domini, eu acho que vai se dar mal, né? Aí como foi uma gritaria enorme ali pra conter este homem. Foi uma gritaria enorme que os seguranças entraram ali pra resolver. Olha a Ana Paula ali querendo arrumar barraco, olha só. Mentira. Ela não pode. Olha a cara da Ana Paula querendo arrumar barraco com a Carol. Sendo que isso não tinha nada a ver com ela diretamente, tá? Mas ela tava ali querendo arrumar barraco. Gente, foi um barracão isso tudo, tá? Foi um barracão. E aí o negócio, não, vocês pensam que o negócio melhorou? Não melhorou não, tá? O negócio foi esquentando ali durante o intervalo. Teve um outro momento ali no intervalo, tá? Que a Carol foi conversar mesmo com a Nath, com o Eike. Foi conversar ali com eles. Disse ali, na visão dela, que ela não tinha chamado ninguém pra briga. Que ela não tinha colocado ali ninguém, que ela estava tentando se posicionar. Que ela não gosta da forma que ele age. Que ela não gosta da forma como ele faz as coisas. Ele tava assim... A Carol foi conversar ali, tá? E a Carol foi tentar ali também conversar com a Nath. Aí a Nath disse que não ia falar com ela. E aí a Ana Paula foi lá, tirou o Domini de perto dela. O Domini já, o Anthony de perto dela. Aí os seguranças entraram pra conter o Domini. Aí a Carol falou ali com a Nath que ela não gosta dos olhares do Eike, que o Eike tava olhando pra ela de forma debochada. E que ela fez isso porque ela se impôs. E que ela disse que o Eike ficou encarando ela assim, que ela se sentiu intimidada, assim, com algumas das atitudes dele e tal. No final, gente, foi uma maior confusão ali, o que aconteceu no intervalo, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Na volta, tá? Às vezes só esqueci de falar isso aqui. Aí a Carol explica lá o que foi que aconteceu com eles. Aí ela disse que ela não chamou ele pra briga e que ela não tava fazendo isso, que ela só esclareceu as coisas ali e que ela falou que o Domini tinha sido ridículo em levantar uma pauta desse jeito, tá? Ela falou isso ali no meio de toda aquela situação e ela falou pro Eike que o Domini tinha sido ridículo em levantar a gritaria que ele levantou daquele jeito porque ela não tinha falado sequer coisas dele, tá? Ela não tinha falado absolutamente nada dele. E sim, gente, desculpa, o Domini vai lá e começa, aí ele ficou gritando lá que a Carol não tava deixando, que a Carol tava fazendo do mesmo jeito naquele dia, mas naquele dia quem não quis falar com a Carol foi o Domini, não foi ela quem deixou ele falando sozinho, foi ele quem se levantou e não quis falar com ela. Se tem uma pessoa que ele deve ficar com raiva é dele mesmo, não é da Carol.
Então, assim, é uma coisa incoerente, inclusive, da atitude do Domini, né? E muita gente foi buscar na internet um vídeo antigo do Domini, tá? Da participação dele no BBB 13 e olha o que acharam dele lá no BBB 13. Eu vou passar pra vocês aqui um trecho, tá? Olha só, vamos dar uma... Deixa eu só pegar aqui a fonte certa. Olha só. Na terceira vez eu tirei os dentes da boca dele tudo. Não aguentei. Pedi pro papai dar ele pro outro, não deu, ele era bravo demais. Nossa, mordia sempre, sempre. Aí na terceira vez, ele me pegou lá no curral onde nós matava a vaca. Aí ele me mordeu. Nossa, mordia de cachorro dói demais, olha ali. Eu pisei na corrente dele. A hora que ele soltou minha perna, eu pisei. E ele correu, eu segurei a corrente, enrolei no meu braço e fui trazendo ele. Peguei o machado e os homens gritando, não! Extraiu os dentes da boca dele tudo. Aí ficou meu amigo, Banguela. Nunca mais mordeu ninguém. Aí ele ria pra mim, tinha só um caquinho dele. Vocês percebem que até lá no BBB 13, tá? Eles achavam isso um absurdo, tá? Vocês percebem que até lá eles achavam isso um absurdo, tá? E é o que eu tô falando. Essa história que ele contou lá em 2013 foi responsável pela eliminação dele lá. Imagina depois, né, que as pessoas pegaram já um ranço dele do que ele fez aí com a Carol. Independente da Carol tá certa ou errada, gente, nessa história, o que o Domini fez ficou muito claro. Ele quis agredir a Carol. Vocês viram aí no vídeo, tá? Chamando de puta e de vagabunda. Ele quis realmente agredir a Carol. Ele quis. Só que lá dentro, vocês percebem que o discurso que as mulheres estão usando ali, que mulher não sei o quê, que mulher é isso, que mulher é aquilo, não vale nessas horas, né? Porque o cara quis agredir a Carol. E elas todas ficaram falando da Carol depois, porque colocaram como se a Carol tivesse provocado a situação, sendo que eles não sabem de fato o que aconteceu. E aí vocês percebem a fragilidade do discurso de toda essa galera ali que gosta de passar, de falar de pauta, mas no fim não tá falando de pauta nenhuma. No fim só tá esvaziando as coisas, tá? Mas foi isso aí o que aconteceu, tá? Foi a maior confusão. Eu sei que o Domini foi retirado e não voltou. E aí, quando eles voltaram, o Felipe Andreoli estava visivelmente nervoso, tá? Dava pra ver que ele tava. Ele foi passar o placar, aí ele tava completamente perdido ali no placar. Aí ele falou que Carol e Radamés tinham 3 votos e tal. Ele ficou perdido no placar completamente. Aí teve um outro momento ali que a Rafa foi lá e teve que salvar ele, dar uma improvisada. E aí ela informou que o Domini foi retirado para atendimento médico, mas que se ele não voltasse a tempo até o fim da votação da DR, a Adriana votaria pelos dois. Foi o que aconteceu, tá? A Adriana votou pelos dois. Aí a seguir foi Thalita e Pessina. Aí eles disseram que estavam votando no casal, que já tinham votado 3 vezes nele, que eles tentaram aproximação, mas não rolou. Votaram na Emily e no Everton, tá? E aí, no final de contas, os dois disseram que era recíproco e tal, enfim. E que eles estavam no direito, porque realmente não tem aproximação, então, enfim, era jogo e só sobre jogo. Rayane e Vitor. E aí, eles votaram ali, disseram que eles estavam votando no casal que era ofensivo, um casal que não tinha pauta, que eles foram chamados de fracassados, e que o casal, especialmente o Everton, era mau caráter. Aí a Rayane falou que a forma como o Everton colocou, chamando eles de fracassados, é como se eles estivessem ali numa situação complicada. Aí ela falou que ninguém tá em situação complicada, que ela abriu mão de fazer uma minissérie pra estar no programa, que o Vitor abriu mão de fazer uma série porque eles queriam viver a experiência do reality show, e que eles não são fracassados, que ninguém ali é fracassado. Aí o Vitor disse que o que é pra falar sobre jogo é pra falar sobre o jogo. Disse ali que o Everton foi desrespeitoso com ele, que ele não é fracassado, e que o comentário do Everton foi bastante infeliz, que não deve envolver a profissão das pessoas e tal, e no fim foi isso. Aí o Everton disse ali que ele não falou ator falido, falou. Depois ele se corrigiu, tá? Mas nesse primeiro momento ele disse que não tinha falado que o Vitor era um ator falido, mas que o Vitor era um
Homem fracassado. Mentira. Everton, você falou que ele era um ator falido. Você falou isso. E aí ele disse que depois ele foi lá e admitiu que ele tinha falado que o Vitor era um ator falido, porque o Vitor deixou que o personagem dele caísse, que ele tava lá só fazendo um personagem. Aí ele disse que não ia baixar a cabeça pra ninguém, começou a responder aquela mesma coisa de sempre. Aí a Rayane falou que ela começou a responder também lá, né? Aí a Rayane falou alguma coisa ali, repetindo tudo a mesma coisa, né? Que ela já tinha falado, que não é nenhum demérito pra participando do programa. Aí teve um momento que a Rafa e o Felipe entraram ali e disseram, né, que ali era o maior reality de casais do Brasil e tal, e que eles tinham orgulho de estar participando disso. Aí ela tava falando de um monte de coisas lá. Aí o Everton não deixou ela falar. Aí a Emily falou ali que se ela pensasse que eles estão no programa fracassado, eles nem estariam lá. Aí a Rayane começou a dizer que eles são desrespeitosos, que eles gritam, que não dava pra falar, não dava pra conversar, enfim. Foi a maior coisa. Aí depois, né, a Rafa Brits foi lá, falou que eles tinham que ter orgulho, sim, de participar do Power Couple, que era o maior reality de casais do Brasil. Aí todo mundo começou a bater palma e acabou. Tá? Foi isso aí. Aí foi a vez de Ana Paula e Anthony. Aí o Anthony disse que a Ana Paula é uma mulher de personalidade e que ela é um exemplo de mulher e que ele ali tinha 5 opções porque ele levou 5 votos. Aí ele disse que ia devolver um voto e que já usaram doença como motivo para votar nele e que essa era uma das opções de voto dele. Aí ele disse que esse casal não foi conversar com ele e que agora ele é que não tá mais disponível para conversar com esse casal. E aí ele falou que durante o quebra-power o Vitor se sentou do lado dele e aí começou a ficar fazendo brincadeirinhas com ele, que ele achou brincadeiras desrespeitosas. Votaram no Vitor e na Rayane. Aí o Vitor falou que o negócio laço de um chá venenoso, que eu juro pra vocês que eu não entendi o que o Vitor quis falar com isso, tá? Mas ele disse que não tem problema nenhum com o casal, tá? E aí depois, eu acho que foi Ana Paula que perguntou assim, então por que vocês votaram, por que votaram neles, né? Aí ele falou ali que o Vitor falou que ele votou porque ele fez um jogo, que ele estava votando pelo jogo, e que se tudo na casa for ali precisar justificar, arrumar justificativa, então eles nunca iam sair do lugar, e que a dinâmica não era aquela e tal. E aí ele falou que ele tomou um café que a Ana Paula fez, e que pra ele não foi nenhum problema, que ele aceitou de boa e tal, e que não era desse jeito. E aí, no final das contas, né, Carol e Rada foram o penúltimo a votar, votaram de forma estratégica na Emily e no Everton, disseram ali que também tinha uma certa justificativa. Ela disse que no dia da DR, o Everton apareceu, pediu para conversar com a Carol e com o Rada, questionou por que o Rada não era o Rada da Fazenda e que no PC ele estava sendo outra pessoa. Aí a Carol disse que os realities são diferentes, que as dinâmicas são diferentes, que na Fazenda ele não era atacado, que na Fazenda ele não foi atacado, que todo mundo gostava dele lá, mas que no Power Couple ele tá sendo atacado toda hora e que ele tá lá para se defender. Aí o Rada não gostou, por exemplo, e ele até falou de toda essa história que envolveu o Domini ali, ele não gostou dessa atitude aí do Domini. Aí, o último placar, né? 3, a gente já tinha nesse momento aí, né? 3 votos, eles tinham votado ali no Domini, tá? Deixa eu só atualizar aqui a imagem, tá? Eles já tinham votado nessa altura, tá? A gente já tinha 4 votos em Emily e Everton, Carol e Radamés a gente tinha 3 votos, Rayane e Vitor 2, Ana Paula e Anthony a gente já tinha 1 voto. Aí foi Gretchen e Esdras. Aí ela disse que ficou incomodada com os gritos, vozes altas de tudo que tinha acontecido. Aí ela falou ali que ela já tinha conversado com a Thalira, agradeceu ali a Thalira, porque a Thalira ouviu ela, não sei lá o quê. E aí ela disse ali que ela sabe que ela tá disponível para voto, que ninguém votou nela. Aí ela disse ali que o voto dela, né, que seria na Thalira e no Pessina, mas como eles estavam indisponíveis para voto, votaram na Carol e no Rada e disseram ali que eles não conseguem conviver com a tensão que os dois provocam na casa.
E aí a resposta, a Carol disse que quando é uma resposta como a Gretchen deu, ela também não tinha nenhuma objeção para isso. Aí, por último, foi a vez de Adriana. A Adriana votou na Carol e no Rada. Aí ela disse que ela estava fazendo uma justificativa, porque o Domini estava se segurando muito, que ele se soltou e que ele explodiu, porque a Carol estava interrompendo ele e que ele não gostava que as pessoas interrompessem ele. Aí a Adriana pediu desculpas pela atitude do Domini. E aí ela falou que um dos motivos ali que estava causando era justamente sobre o questionamento, levantamento de pauta. Aí ela falou lá pro Neguinho se o Neguinho tinha sido pressionado ali e tal, pra cortar o cabelo, pra pintar o cabelo e tal. Aí ele falou que não foi pressionado por nada. E aí ela disse que a Carol levantou a pauta porque ela tava com dúvida em relação a isso, e que depois ela foi procurar ali o Domini justamente para tentar entender o lado dele. E aí continuaram uma mesma coisa ali que não foi a lugar nenhum, né? Aí o Everton se meteu ali, né? Porque foi a resposta dele. Aí o Everton disse que em nenhum momento ele se sentiu ali com relação a preconceito, que ele não sofreu preconceito, que ele tá em nível de igualdade com todo mundo, que ele pintou o cabelo por causa dos filhos dele, e que nada aconteceu com relação a ele e a essas pautas, e que essa briga ali era dos dois casais e que não tem nenhum dos dois lados tá certo nessa situação. Ele próprio, tá? Ele próprio disse isso. Nenhum dos dois lados está certo nessa situação. Aí a Carol disse que isso era um assunto muito delicado e que tentaram colocá-la nesse lugar de preconceituosa, que ela não é. Aí ela disse que a Emily... E ela contou toda a situação lá, que ela foi conversar com a Emily, depois ali ela queria, que nem tinha, quando ela foi conversar com a Emily, nem tinha a ver com o Neguinho, mas ela tinha perguntado ali sobre quem eles achavam que ia ser o casal Power, que ia ser Nath e Eike, porque eles iam ver as crianças e tal. Aí a Carol conta que o Rada perguntou pro Everton e tentaram colocar uma pulga atrás da orelha nele. E aí ela fala que foi aí que ela foi procurar o Domini, e aí o Domini falou, fez uma palestra explicando o que era racismo estrutural, enfim, tá? Foi basicamente isso aí, e no final das contas, tá? Querendo ou não, essa situação aí, ela uma situação que o Domini criou, e agora ele não sustenta isso. No final das contas, tá? Acabou a votação assim. Carol e Rada na DR, né, para a maioria dos votos. Silvia e André, por causa do saldo. Fran e Júnior, por causa do pior desempenho. As esferas do poder, tá? Eles escolheram a esfera rosa. Digam qual dos casais da DR será eliminado amanhã. Se vocês acertarem, ganham um bônus de 5 mil para apostas no próximo ciclo. E aí eles apostaram que Silvia e André serão os eliminados, tá? No final, a DR ficou formada aí pelos 3, tá? E aí, obviamente, eu sei que tá passando um pouquinho de 1 hora, tá? Mas foi necessário dessa vez, tá? E aí, no final das contas, eu vou mostrar como é que estão os números, tá? E aí, quando terminou, a Adriana começou a chorar, se sentiu culpada, disse que tudo era culpa dela, porque o Domini é isso, ela conhece o marido dela, que ela sabe que o marido dela é assim, que ela devia ter controlado mais o Domini, mas que diante de tudo que tá acontecendo, ele estava segurando, que ele estava segurando muito as pontas e tal. Ela tentou ali justificar de todas as maneiras o mau comportamento dele. Aí começou a chorar, aí todo mundo levou ela lá pra fora, leva ela lá pra fora, tira ela de perto aqui e tal. Aí vocês viram lá o bando de baba-ovo, né, nessa situação. Aí todo mundo ali ficou atrás, todo mundo ali tentou colocar, aí ela disse que a culpa era dela, aí depois, acho que não sei se foi a Gretchen que falou ali, que a culpa não era dela, que ela não tinha culpa de nada, que o Domini era o Domini, ela era ela, que ela fazia as coisas do jeito dela e tal, enfim. Gente, foi ali um desespero. Enquanto isso, lá dentro, lá no quarto QG da fofoca, né? Vocês já perceberam que o Vitor e a Rayane se aproximaram ali, né? Da Carol e do Rada, da Thalita e do Pessina e da Silvia e do André, né? Vocês já perceberam. Amanhã ele vai ter ele vai se aproximar mais ainda, porque ele vai ter a resposta do público. Carol e Rada vão voltar. E aí eles estavam falando justamente do discurso do Neguinho, porque o Neguinho estava falando lá da profissão dele, chamou ele de ator fracassado,
passado e tal, enfim, coisas ali da profissão. Enquanto isso, lá fora estavam comentando tudo o que tinha acabado de acontecer. Aí a Adriana começou a dizer que a Carol tinha provocado o Domini, porque a Carol isso, porque a Carol aquilo e tal. E aí, gente, foi um absurdo o que veio depois, tá? O que aconteceu que veio depois? O resto eu vou te contar nos próximos vídeos. Depois que aconteceu tudo isso, tá? O Domini voltou lá pra mansão. Ele voltou direto no quarto da Sweet Power, tá? E aí ele voltou e começou a chorar pela atitude que ele tomou ali, tá? Ele começou a chorar. Tá aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? O momento que ele voltou. Aí ele voltou e começou a chorar. Gente, eu vou passar de novo só mais aqui, só pra vocês verem o que ele falou aqui, tá? Olha só, eu vou tirar o som do microfone. Pra quem não entendeu o que ele falou, ele disse que ele não queria ter feito isso, porque que ele age desse jeito, tá? Porque que ele tava agindo dessa forma. Foi isto que o Domini falou, tá? E aí a mulher dele começou a falar mal da Carol, falou que a Carol tava provocando, porque a Carol isso, Carol aquilo e tal. E no fim chamou a Carol de gorda. Ela disse, né, que a Carol só vive se vestindo daquele jeito, naquelas roupas. Deixa eu ver exatamente o que foi que ela falou, tá? Eu acho que eu tenho aqui esse vídeo aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui esse vídeo, tá? Ela com aquela roupa de advogada, de gente séria, porque é a única do tamanho que cabe naquele corpo, tá? Ela falou isso, tá? Ela com aquela roupa de advogada, de gente feia, porque é a única no tamanho que cabe naquele corpo. Ela chamou, tá? Ela chamou a Carol de gorda, tá? Gente, pelo amor de Deus, eu achei escroto o que ela falou. Deixa eu ver se eu tenho o vídeo aqui, tá? Eu acho que eu tenho o vídeo aqui. Tá, eu tenho aqui um trecho do vídeo, tá? Eu tenho aqui um trecho desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Eu achei ridículo o que a Adriana falou ali, tá? Achei ridículo, tá? E se as pessoas pegarem ranço e eliminarem Francine Júnior, a consequência é por causa dessa atitude aí que ela teve, tá? De falar isso sobre a roupa da Carol, do corpo da Carol. Gente, você tá no reality show, não é pra você falar essas merdas, tá? Não é pra você falar isso, não é pra você destratar uma pessoa desse jeito, tá? Não é pra você falar desse jeito. Mas olha aqui um trecho do vídeo, tá? Depois ela bate na boca, porque ela pensou e ela entendeu que ela ia falar merda. Deixa eu ligar aqui o som, vocês vão ouvir um pouquinho do trecho, tá? Olha só. Ardilosa. Como que chama essas pessoas que a estratégia suja que ela usa? Ela faz isso. Com aquela roupa de vovó dela lá de advogada, empresária, porque ela não consegue usar outra, porque o tamanho não dá. Vocês ouviram o que eu ouvi, né? Vocês ouviram, né? Então tá aí, tá? Pra quem ficou em dúvida sobre o que a Carol falou, tá aí claríssimo, tá? Vocês ouviram o que eu ouvi, tá? É a única roupa que cabe nela. Mulher escrota. Não adianta dizer, gente, desculpa aí, que a Adriana sofre nas mãos do Domini. Não, vocês viram que ela falou do mesmo jeito que ele fala. Então ela sabe muito bem com quem ela tá casada há tantos anos. Pode ser que eles não tenham uma boa convivência, mas ela sabe com quem ela tá casada. Então ela sabe que ele é assim e ele sabe que ela é assim. Ela foi escrota na hora de responder isso e na hora de insinuar sobre o corpo de outra pessoa. Isso aí não tem nada que ela possa insinuar, não tem nada que ela tenha que falar sobre isso. Mas ela falou, tá?
Isso aí vocês podem ter certeza. Quem pegou o ranço deles pode descontar isso na Francine e no Júnior que estavam lá do lado deles. Aí teve uma conversa entre Rayane e Vitor, tá? E junto com o Neguinho e a Emily. E aí nessa conversa ele explicou que a forma como você falou, as vovós, as vizinhas, as pessoas ali que andam com a Bíblia podem se achar ofendidas com isso, você ofendeu essas pessoas, a forma como você agiu pode levar a essa situação, as pessoas podem não gostar disso e tal. Sério, ele falou, gente do céu, tá? Ele falou um monte de coisas ali, e não tá errado, tá, em falar isso. Aí ele disse assim que a partir do momento que você fala da minha profissão, eu posso falar da profissão de vocês, não é respeitoso você falar da profissão dos outros. Eu vou mostrar um trecho aqui, tá? Eu vou ter que comentar com isso com vocês no outro vídeo, tá? Mas já que a gente tá passando do tempo, então vamos introduzir pelo menos esse assunto. Olha só. Não seja cotidiano na vida dele fora, entendeu? Sim. Porque às vezes um estresse com a esposa perde o controle, ou na rua, com um cara que faz uma brincadeira de mau gosto com a esposa. É ruim pra eles isso. Vocês viram lá que o Neguinho entra, né? E aí começa toda uma conversa entre eles, tá? Vocês veem aí que começa toda uma conversa. Esse rapaz, ele quer incendiar. E detalhe, ele não tá ligando pra consequência de nada, tá? Porque eles não estavam falando mal dele. E não tem por que ficar pensando em baixar a cabeça. Mas ele age assim, como se falasse um pouco que seja dele. Ele entra lá e já começa a querer causar um caos. Olha só. Deixa eu falar, pode falar. Eu falei isso, Vitor. Falou do que você falou? Eu não falei isso, vocês falaram. Aí ele disse que o Vitor tava mentindo, que a Rayane tava mentindo, que ele não tinha falado aquilo. E sim, ele falou, chamou sim de ator falido e tal. Gente, foi a maior confusão que eu ter que assistir para entender melhor, tá? Mas eu ouvi parte dessa conversa. O Vitor falou ali que ele não devia ficar falando da profissão, que ele foi desrespeitoso em falar da profissão dele, que ele foi desrespeitoso em usar esses termos, que ele não gostou. E aí o Neguinho não aceitou, aí o Neguinho falou, vocês não olham o meu lado, vocês isso, vocês aquilo e tal. Ele vai sempre na defensiva. Não tem o que fazer com relação a isso. Você deixar o cara se estrepar sozinho. Deixa ele lá sozinho. Se ele acha que ele tá certo, então que ele fique com as verdades dele. Esse é o tipo de atitude que, inclusive, eu acho que é péssima para participante de reality show. Porque o cara tá ali basicamente errado, sabe que está errado e ainda assim quer manter isto ali como se fosse algo que o público fosse aprovar. Eu acho que vai dar merda, tá? Desculpa o palavrão, mas eu acho que vai dar muito ruim aí pra ele, tá? Eu acho que vai dar muito ruim. E aí, como é que estão os números aqui, tá? Como é que estão esses números agora, né? Vou mostrar aqui o Votalhada e vou mostrar aqui o Faropop também, tá? Vamos começar aqui com o Faropop, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que estão esses números, tá? Os números estão indicando agora, tá? Vou começar aqui com o Votalhada que já tá aberto. Os números estão indicando aí que Silvia e André vão ser eliminados, tá? Eles têm 18,49%. Rada, Carol vão ficando com 53%. Francine e Júnior ficando ali com 27%, tá? Mas eu não duvido que isso possa se inverter ao longo dos dias, tá? Eu não duvido disso, tá? Ao longo dos dias não, né? Ao longo dessas horas. Porque muita gente que pegou ranço aí da Adriana, muita gente que pegou ranço aí dessa atitude toda, pode querer descontar neles, tá? Então pode ser que a gente veja Francine e Júnior sendo eliminados também, tá? Mas aí nos sites, tá? Silvia e André tem 26,98, Francine tem 30, tá? Uma diferença pequena que dá pra virar. No YouTube, tá? É 10% essa diferença, também é passível de virar, tá? Não é algo tão impossível assim, tá? No X, tá? A diferença é maior, no X é maior. No X a gente tem 29% contra 16%, tá? Mas no geral aqui a gente tem 27 e 18, a gente tem 9% de diferença. Não é impossível que isso vire, tá? Não é impossível que isso mude. Quem pegou ranço ali da Adriana depois do que ela falou ali da Carol e ficou falando mal ali da Carol e tal, pode ser que desconte esse voto justamente ali para tentar salvar a Silvia e André para eliminar a Francine para mandar esse recado.
Eu não duvido, tá? Porque desde a Fazenda do ano passado eu não duvido de mais nada, tá? Do que as pessoas são capazes para fazer aí em reality show. E aqui no Faropop, como é que andam as coisas aqui no Faropop, tá? Olha só o que vocês estão me dizendo aqui, tá? Vocês estão me dizendo aqui no Faropop, tá? Vamos lá ver os números aqui do Faropop. Deixa eu só trocar a fonte aqui pra gente ver esses números, tá? Aqui no Faropop, vocês estão me dizendo, tá? Carol e Rada, 53. Fran e Júnior, 28. Silva e André, 19. De novo, bate com o Votalhada. Pode ser que a gente veja uma virada aí justamente porque Fran e Júnior se posicionaram ao lado do Domini nessa situação. E aí possa ser que isso dê muito ruim para eles, tá? Eu sei que os realities da Record não são a mesma coisa dos realities da Globo, tá? Mas no final das contas acaba ficando parecido nesse sentido, tá? No final das contas acaba sendo algo nesse sentido. O público, quando se sente muito, mas muito pé da vida com uma pessoa, independente do sistema se é para ficar ou se é para salvar, quando pega ranço, ele age independente do sistema e aí consegue eliminar quem quiser, tá? Tá aí, né, o que eu pude trazer para vocês, tá? O resumo passou um pouquinho do tempo, tá? Mas foi necessário, né? Vocês viram aí a confusão que isso causou. Amanhã a gente tá de volta para comentar aí como é que foi essa madrugada, o dia deles. Eu acho que vai rolar treta ao longo do dia, tá? Espero que role, porque pelo menos a gente tem conteúdo para trazer para vocês, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.